Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Em nome da SBCC, Sociedade Brasileira de Controle de Contaminação, agradeço a presença de todos. Sou Alessandra Lopes, diretora da agência Momento Comunicação, responsável pela realização dos webinários da SBCC. Dentre seus propósitos está a disseminação de conhecimento e a série de webinários previstos para esse ano faz parte dessas ações. O tema do nosso encontro de hoje é validação dos métodos microbiológicos, que hoje conta com a participação de Alzira Martins e Cristiane Ferreira e mediação de Rose Nascimento. Agora quero em especial agradecer o apoio da Abrava e da Arcontemp, que conta com a realização da Momento Comunicação. Antes de iniciar oficialmente esse webinar, informo que as perguntas devem ser enviadas nesse botão aí embaixo, o que há. Dando sequência a esse webinar, passarei a palavra para a Rose Nascimento, que é diretora da SBCC e fará a mediação deste webinar. A Rose é farmacêutica, possui vasta experiência na indústria farmacêutica como MSD, Eurofarma, Instituto Butantan, Libs e Amgen, atuando como gestora de processos assépticos e consultora técnica com foco em processos de fabricação e preparo de áreas para auditoria nacional e internacional. Membro fundadora do Chapter Brasil América Latina do PDA, participou da revisão de normas junto à Anvisa RDC 301 de 2019 e N 35 2019 e do anexo 1 do PIX. É membro voluntária da norma ABNT capítulo Processamento Asséptico e da NBR 14644, parte 5. Foi gerente de Clearroom da ASCO Uniformes, atualmente faz parte da diretoria da SBCC, é docente do Instituto Racine e da Faculdade Oswaldo Cruz. É diretora proprietária da consultoria Rose Nascimento. Rose, a palavra é sua. Boa tarde, gente. Mais um evento acontecendo, né? Vou fazer a introdução, a apresentação dos nossos participantes hoje. E para quem não conhece a SBCC, ela foi fundada em 89. É uma sociedade científica sem fins lucrativos que congrega diversas empresas, profissionais de diferentes formações para desenvolvimento de atividades técnicas na área de controle de contaminação de ambientes fechados. Nos últimos meses, nós tivemos alguns webinários já, né, de monitoramento ambiental, monitoramento, conceito para não microbiologistas, para práticas, em processos produtivos, noções de microbiologia, de salas limpas e controle de contaminação. Então, nossos temas anteriores foram todos vinculados, né, e hoje a gente tem esse evento de validação de métodos analíticos microbiológicos, né? E teremos em breve alguns outros eventos sobre qualificação de monitoramento de água, de injeção, limpeza, descontaminação de salas limpas, enquadramento de algumas normas que estão sendo revisadas, cabine de segurança, esterilidade, esterilização. Então, assim, teremos vários eventos aí nos próximos meses, né? Recorrentemente, de 1 a 2 eventos mês. Então, nos acompanhem, continuem nos acompanhando e vamos conduzir hoje, né, com a validação de métodos microbiológicos. Eu vou fazer a apresentação agora da Alzira, né, que é uma das palestrantes. E para iniciar esse webinário, Desculpa, mas o meu computador congelou. sem problemas. Ok. Cristiane, você pode, por gentileza, compartilhar? Vou colocar agora. Vamos ver se a da Alzira vai entrar. Entrou? Sim, Ok. por Mas favor. infelizmente não consigo mudar de slide.
Entrou a Não, da Alzira ou entrou a minha? Deixa eu ver, ó. Foi a minha. você pode Ok. passar, Cris, por Passo, passo favor? sim, sem problemas. Essa é a apresentação da Alzira, tá? Você eu está vou conseguindo pedir. ver a tela? Ela tá aparecendo a sua tela cheia. Ela Deixa não eu tá. sair então, peraí. Então, precisa colocar no modo de apresentação. Oi? Não. Peraí. Ela mudou a tela, porém, ela não entrou como tela cheia. Então, aqui, olha, tela cheia, tá vendo? Eu acho que é a minha apresentação do Zoom é que tá sem tela cheia. Isso. Vamos fazer o seguinte, Cristiane, se você puder descompartilhar e tentar mais uma vez, por favor, para ver se dá certo o compartilhamento. Peço desculpas aos participantes. é, a gente está com um probleminha de conexão. Só um momento, por gentileza. Vou fazendo a apresentação delas enquanto isso, tudo bem? Tudo É, bem. a Alzira Martins, uma das nossas palestrantes de hoje, ela é consultora especializada em esterilização, microbiologia e garantia de qualidade, doutorado em esterilização pela Universidade de São Paulo, mestrado em microbiologia da Universidade de São Paulo. Ela tem 30 anos de experiência trabalhando para as empresas de dispositivos médicos, produtos combinados, empresas farmacêuticas e biológicas, experiência em esterilização, microbiologia e garantia de qualidade. E tem 20 anos de experiência internacional entre Estados Unidos, China, Índia, Alemanha e México. Essa é uma das nossas palestrantes. E a nossa segunda palestrante será a Cristiane Ferreira. Ela é bióloga, microbiologista, consultora especializada em controle de qualidade microbiológico e sistemas integrados de gestão de qualidade, saúde e meio ambiente. MBA em Gestão Hospitalar e Auditoria em Serviços de Saúde, do Instituto Carreira. MBA Gestão e Planejamento Ambiental, Universidade Veiga de Almeida. Pós-graduada em Lato Sensus em Vigilância Sanitária, na Universidade Estácio de Sá. 20 anos de experiência trabalhando para empresas de produção de dispositivos médicos e soluções injetáveis estéreis. Experiência em serviço de saúde, processos de fabricação de injetáveis e dispositivos médicos, controle de qualidade microbiológico, sistema de gestão de qualidade, saúde e meio ambiente. Hoje, na nossa agenda, primeiro teremos a introdução dos conceitos, requisitos regulatórios, métodos compediais e não compediais, métodos microbiológicos, transferências de métodos validados, microbiológicos rápidos, ok? Ok. Thank you so much. Obrigada, Rose. Ah, Cristiane, tem como colocar na tela cheia? Ou você ainda está enfrentando problemas técnicos? É assim, um pouquinho. Podemos fazer assim. Cristiane, descompartilha. Vamos ver se a Alzira consegue entrar novamente. Se não der, a gente segue nesse formato.
Porque se você conseguir rolar a tela dessa forma, dá para a gente seguir dessa forma também, sem problemas. Ok, so eu vou tentar compartilhar. Nesse momento, a gente, enquanto elas estão resolvendo as questões técnicas, eu vou falar um pouquinho da SBCC. Mês passado, nós tivemos um evento, né, sobre, que nós chamamos o SBC Conecta. No SBC Conecta, nós tivemos homenagem para Tatiana Oliveira, que é a nossa auditora aqui, né, de São Paulo, da Covisa. Ela participa ativamente aí sempre, né, que ela tem algum convite nosso, ela participa das nossas reuniões, contribui muito tecnicamente para o grupo. Então, nós tivemos essa homenagem, né, por de honra e mérito, dado para ela também um título de membro eletiva, né, membro eletiva, né, Alessandra, que chama. Sim, Isso, então assim também tivemos. Nós vamos ter um Conecta. Nosso Conecta acontece trimestralmente, e em breve nós já teremos a data do próximo. Vão acompanhando, se vocês tiverem interesse, de repente, de participar. Se inscrevam, envia e-mail aqui para a SPCC. Os nossos webinários, eles ficam disponíveis no nosso site da SPCC. Então, se vocês precisarem de alguma dúvida, ou então tiver alguma dúvida técnica, lá no site, ele está numa fase de reformulação, onde está, o que está ocorrendo nesse momento lá no site. A reformulação, atividades, artigos técnicos, muitos grupos de trabalho. Hoje nós temos vários grupos de trabalho dentro do processo da SBCC, onde vocês podem participar, podem se inscrever nos grupos de trabalhos. Um dos grupos de trabalho eu estou conduzindo, que é a revisão da norma 14644, né? E a parte 5 que é a operação, mas tem outras partes, por exemplo, da 644, da 14644, que elas estão em revisão. Estou fazendo essa coordenação aqui da norma Espelho no Brasil. E temos vários membros da SBCC, a gente contribui muito com as normatizações da NBR, né, da ISO. Então, assim, acompanhe cabine de biossegurança, tem algumas novidades lá, eu acho muito relevante para os nossos processos, nós que estamos nessa área, uma área técnica e as divulgações, né, nos acompanhe no LinkedIn, nos acompanhe aí nas nossas páginas. Vou passar agora a palavra para as nossas palestrantes. Boa tarde. Estou de volta. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Neste webinário de hoje, nós vamos compartilhar informação sobre validação de métodos microbiológicos. Vamos discutir por que a validação de métodos microbiológicos é um tema muito importante para os profissionais que trabalham em empresa de dispositivos médicos, medicamentos, alimentos e outros segmentos. Na agenda de hoje, nós vamos abordar fundamentos de validação dos métodos microbiológicos, vamos revisar alguns requisitos regulatórios, normas nacionais e internacionais, vamos compartilhar a distinção entre método compendiais e não compendiais, como fazer a análise dos principais métodos microbiológicos utilizados na indústria de dispositivos médicos e medicamentos. A partir do momento que eu faço a validação de um método, se eu preciso fazer a transferência, como que essa transferência deve ser feita. E vamos finalizar a apresentação falando sobre métodos microbiológicos rápidos disponíveis no mercado. No próximo slide, ah, vamos apenas enfatizar a importância da validação dos métodos microbiológicos. De acordo com normas nacionais, Anvisa, e normas internacionais, como por exemplo
do FDA, eles definem que a validação de métodos analíticos é um requisito exigido às indústrias de dispositivos médicos e indústrias farmacêuticas. Então, nós temos os requisitos regulatórios que temos que revisar, que esses requisitos vêm do FDA, da Anvisa ou da Comunidade Europeia. No FDA, eles definem que a validação é o estabelecimento de evidência documentada que demonstra com alta confiabilidade que um processo específico vai constantemente produzir um produto com as especificações predeterminadas e atributos de qualidade. Se você olhar na RDC da Anvisa, ela tem uma definição semelhante à definição do que vem do FDA. Na Anvisa, na RDC 301 de 2019, define a validação como um ato documentado que ateste que qualquer procedimento, processo, equipamento, material, atividade ou sistema realmente e consistentemente leva aos resultados esperados. Então, a validação de método microbiológico é um requisito regulatório. E o que está visando esta validação de método microbiológico? Está visando a segurança dos pacientes, porque baseando-se nos resultados da análise microbiológica, da validação microbiológica, nós podemos tomar decisões e liberar o produto para o paciente, para o consumidor final. No próximo slide, uma coisa que é importante para a gente enfatizar, quando nós falamos de validação de métodos analíticos, não é a mesma coisa que validação de métodos microbiológicos. A validação de métodos microbiológicos é uma avaliação ou validação complexa. Por que é tem mais complexidade? Porque nós estamos trabalhando com organismos vivos, nós estamos trabalhando com micro-organismos. E esses micro-organismos, essa complexidade dos seres vivos, torna a validação de métodos microbiológicos um desafio particular. Por isso que dessa forma, se você já olhar na RDC, a RDC já tem uma recomendação que quando se trata de validação de métodos microbiológicos, é importante que essa validação seja realizada por profissionais que tenham conhecimento em microbiologia. É importante que essa validação seja realizada por esses profissionais ou esses profissionais estejam envolvidos no processo de criação do protocolo. Dessa forma, a gente pode, com certeza, realizar uma abordagem técnica e enfatizar as justificativas técnicas e análise de risco adequada, de forma que possamos efetuar uma validação de método microbiológico com efetividade. No próximo slide, quando nós falamos da variabilidade natural dos testes microbiológicos, porque nós estamos trabalhando com micro-organismos, seres vivos, nós estamos trabalhando com algo que está vivo, é muito importante entender quais serão os parâmetros e os critérios de aceitação que vão ser aplicados para a validação desse teste microbiológico.
So, considerando a variabilidade natural dos testes microbiológicos, em geral, esses são os parâmetros que nós utilizamos no protocolo para realizar, para efetuar a validação. Os parâmetros são seletividade, linearidade, faixa de trabalho, precisão, exatidão, limite de detecção, limite de quantificação e robustez. O que significa seletividade? A seletividade do teste é a capacidade de um teste identificar e quantificar o micro-organismo alvo. E a linearidade? O que significa a linearidade? É a minha confiança que o resultado está correto. Geralmente, nessa linearidade, esperamos uma confiança de 95% ou maior. E a faixa de trabalho? Por que temos que definir a faixa de trabalho? A faixa de trabalho geralmente é definida pelo limite superior e inferior da concentração do micro-organismo. E deste modo, nós esperamos que o método seja linear, preciso e exato. O que é um método linear? Um método linear significa que a resposta do método varia de forma proporcional à concentração do micro-organismo analisado. O que é a precisão? Os resultados obtidos são consistentes? E exato significa que os resultados obtidos devem estar próximos do valor verdadeiro ou do valor de referência. Por exemplo, se eu tenho um método microbiológico para quantificar bactérias em alimentos, a faixa de trabalho é de 10 a 1000 unidades formadoras de colônias por grama. Dentro dessa faixa de trabalho, o método seria considerado válido e confiável para determinar a concentração dos micro-organismos na amostra. Se o método estiver fora desse resultado, pode ser que esse método escolhido não vai ser preciso ou confiável para esta análise. Para a precisão, quando nós falamos precisão, se o método é preciso, refere-se à confiabilidade dos resultados, como também permite entender qualquer variação que porventura nós detectarmos durante a execução da validação ou da análise. Para exatidão, a exatidão refere-se à concordância entre o valor obtido pelo método e o valor verdadeiro, ou um padrão aceito como referência. O limite de detecção é muito importante, é um parâmetro muito importante e refere-se à menor quantidade de micro-organismos que podem ser detectadas por esse teste método. É um parâmetro muito importante, o limite de detecção é muito importante para avaliar a sensibilidade do teste método. E a sensibilidade significa a capacidade de identificar a presença de um determinado micro-organismo em uma amostra. E o limite de quantificação? O limite de quantificação refere-se ao menor número de micro-organismos que pode ser
medidos com precisão. Em resumo, o limite de quantificação é um parâmetro essencial para a validação dos métodos microbiológicos, pois vai definir a quantidade mínima que pode ser quantificada usando um específico test method. E a robustez, quanto robusto é o método? Como que pode esse test método suportar as variações testadas? E quando nós falamos em variações testadas, como por exemplo, a variação no tempo de incubação, quanto robusto é o método, a variação na concentração de micro-organismo utilizado, quanto robusto é esse método. No próximo slide, também somente para enfatizar que quando falamos de test method, em específico na área de microbiologia, existem dois grupos. O primeiro é o método qualitativo e o segundo é o método quantitativo. O que é um método qualitativo? Qualitativo são aqueles test methods que determinam a presença ou a ausência de micro-organismos em uma amostra. Os métodos quantitativos fornecem resultados numéricos sobre a quantidade de micro-organismos ou substâncias presentes em um produto ou em uma amostra. Como, por exemplo, o teste de esterilidade e pesquisa de patógenos é qualitativo, porque no teste de esterilidade você não vai fazer contagem do número de micro-organismos. Na pesquisa de patógeno é presença sim ou não. Na teste de esterilidade tem crescimento ou não crescimento. Então é qualitativo. Mas se você está fazendo um teste, a validação de um teste método para bioburden, é quantitativo, porque no bioburden você vai contar o número de micro-organismos que você tem na amostra ou que você tem no seu produto. Essa distinção, quando o microbiologista está envolvido na validação de métodos microbiológicos, é muito importante que o microbiologista saiba a distinção entre os métodos qualitativos e quantitativos, porque de acordo com a definição ou caracterização do método, você vai determinar quais são os parâmetros de validações que são adequados para que você estabeleça no seu protocolo de validação. No próximo slide, nós temos uma tabela apenas como um exemplo. Por exemplo, quando você está fazendo a validação do método microbiológico, se ele é quantitativo e qualitativo, quais são os parâmetros aplicáveis? Por exemplo, seletividade é aplicável para teste quantitativo e teste qualitativo. Linearidade é aplicável para teste quantitativo, mas não é um requisito para teste qualitativo. Então, aqui é apenas um exemplo para que você, como microbiologista que está trabalhando numa validação de métodos microbiológicos, definir com clareza no seu protocolo se você está trabalhando com método quantitativo ou método qualitativo. No próximo slide, também temos uma segunda definição que necessita estar bem claro no seu protocolo de validação ou protocolo de verificação, porque existe método compendial e método não compendial. Se você está trabalhando com método compendial, o que isso significa?
Métodos compendiais são aqueles oficialmente reconhecidos em farmacopeias ou algum artigo científico. Já existem dados, já existem resultados. Esses métodos já foram testados, já foram validados. Esses são métodos compendiais. E os métodos não compendiais são aqueles que não existe uma referência em farmacopeias, não existe dado, não existe uma análise técnica ainda. So, essa diferenciação ou distinção, se você está trabalhando com método compendial ou não compendial, é muito importante, porque vai definir exatamente qual que vai ser o escopo da validação a ser realizada. Se você está trabalhando com método compendial, já existe dado, já existe validação na farmacopeia, você pode usar aquele dado, aquela análise técnica como uma análise de risco e reduzir o seu processo de validação. No próximo slide, só apenas como um exemplo, para você entender melhor e facilitar quando você está trabalhando com método compendial ou método não compendial. So, novamente, o que é um método compendial? É uma técnica descrita e reconhecida pela farmacopeia americana, farmacopeia brasileira, farmacopeia europeia. O que é um método não compendial? Ainda não está descrito. Em nenhuma farmacopeia não existe dado sobre validação. Então, quando nós vamos criar o protocolo de validação, é importante que você defina se é um método compendial. Se é um método compendial, não requer uma extensa ou uma validação completa, apenas uma verificação. Se é um método não compendial, não existe dados, então requer uma validação completa. E quanto aos parâmetros que nós vamos utilizar, necessito fazer linearidade, precisão, exatidão, todos os parâmetros. Se é um método compendial, não necessito executar todos os parâmetros, testar todos os parâmetros. Você já tem uma justificativa técnica para reduzir o escopo da sua validação. Se é um método não compendial, sim, você precisa testar todos os parâmetros. Todos os parâmetros devem ser avaliados. Em resumo, quando nós trabalhamos com método compendial, a validação e a documentação é menos extensa. E quando nós trabalhamos com método não compendial, a validação e documentação é mais extensa e necessita a demonstração e análise de todos os métodos. So, de acordo com a RDC 166, estabelece os requisitos específicos que permitem uma abordagem mais simplificada para métodos compendiais. Mas para que você reduza a extensão desta validação e documentação e tempo, você tem que ter um protocolo. Nesse protocolo, você tem que ter análise de risco e todas as justificativas técnicas apropriadas, propriamente documentada no seu protocolo de validação. No próximo slide, nós relacionamos aqui alguns exemplos de métodos compendiais que são utilizados em laboratórios de microbiologia. Eu acredito que vocês são bastante familiarizados com esses métodos microbiológicos. Por exemplo,
Na Farmacopeia Americana, capítulo 61, temos o método de como fazer a enumeração dos micro-organismos, como testar, como quantificar o número de micro-organismos. Na Farmacopeia Americana, capítulo 62, existe a técnica para que você possa implementar e fazer o teste para específicos micro-organismos para não estéreo products. E no capítulo 71 da Farmacopeia Americana, todas as diretrizes estão documentadas para a realização do teste de esterilidade para dispositivos médicos. E também, se você verificar a farmacopeia europeia, você vai encontrar específico capítulos e todas as diretrizes para que você possa fazer a verificação e implementação desses métodos compendiais no seu laboratório, na sua empresa, e usar esses testes método para testar o seu produto e liberar o produto para o seu consumidor final. No próximo slide, o porquê da validação. Novamente, tudo que nós testamos, todos os controles que nós implementamos no nosso processo, no laboratório de controle de qualidade, no laboratório de microbiologia, nosso objetivo é garantir a qualidade do produto e proteger o usuário final. Esse é o objetivo número 1. E também é um requisito regulatório. Se nós trabalhamos numa empresa de produtos médicos, produtos, medicamentos, alimentos, nós somos empresas regulamentadas. Desse modo, estamos produzindo os produtos regulamentados e nós temos que seguir as exigências regulatórias. E quando nós realizamos uma validação, nós temos a garantia, ou nós podemos prevenir erros, como, por exemplo, prevenir recolhimento de produto que não está funcionando corretamente no mercado. E desse modo, nós podemos garantir o fornecimento contínuo para os nossos consumidores finais. No protocolo de validação, é muito importante que você tenha um conhecimento do mercado global e das exigências regulatórias onde o seu produto está sendo distribuído. Se você está distribuindo o seu produto nos Estados Unidos, é importante verificar os requisitos regulatórios do FDA. Se você está distribuindo o seu produto na comunidade europeia, existem os regulatórios específicos para aquela comunidade. Se você está distribuindo no Brasil, você tem os requisitos regulatórios que vêm da Anvisa. Então, é muito importante que você tenha um conhecimento na área de microbiologia e também entenda no mercado global quais são os requisitos regulatórios que você tem que estar utilizando para que você faça uma validação do seu método microbiológico que seja confiável. E, de um modo geral, todas essas agências regulatórias, pode ser Anvisa, FDA e outras agências internacionais, o motivo pelo qual eles exigem a validação do método é para garantir a confiabilidade dos resultados analíticos utilizados na liberação do produto. Novamente, proteger o nosso consumidor final. É garantir a segurança do consumidor final. Esses são os porquê da validação. Por que a validação é muito importante? Segurança do paciente, exigência regulatória e disponibilidade do produto no mercado. No próximo slide, please, por favor. Quando que devemos executar a validação? Quando tem um novo produto,
Se tiver um desenvolvimento de método para um produto inédito, é, é um requisito que se faça a validação do teste método. Se eu faço uma alteração na composição ou concentração de um medicamento, é necessário fazer a validação. Se eu faço qualquer modificação no processo de fabricação, a extensão da validação ou da verificação depende da análise de risco, da análise técnica. Por isso que é muito importante ter a pessoa que tem um conhecimento em validação e uma pessoa que tem conhecimento em microbiologia, trabalhando ah, bem trabalhando juntos, de modo que eles possam definir qual vai ser a extensão desta validação e como que você pode garantir que você vai ter evidência com resultados e documentado para demonstrar que o seu produto é confiável e seguro. No próximo slide, por favor. Aqui, novamente, apenas para enfatizar os principais parâmetros que nós utilizamos para qualquer validação de teste método: exatidão, precisão, especificidade, limite de detecção, limite de quantificação, linearidade, amplitude e robustez. E apenas para enfatizar novamente, os parâmetros de desempenho necessário, eles são baseados no tipo de método que está sendo validado, quantitativo ou qualitativo. Como também se eu estou trabalhando com método compendial ou método não compendial. Próximo, por favor. Quando nós falamos de boas práticas de laboratório microbiológico, nós estamos enfatizando a importância do laboratório no controle de qualidade do nosso produto. É muito importante que você tenha uma SOP, onde você vai definir quais são as boas práticas do seu laboratório de controle de qualidade e laboratório microbiológico. Existem diversas normas que te orientam para que você implemente as boas práticas de laboratório microbiológico. Como, por exemplo, a infraestrutura. O laboratório de microbiologia deve ser segregado dos demais, o ambiente deve ser limpo, organizado. É importante que você tenha na sua SOP qual que é o fluxo do processo, como você recebe as amostras, como as amostras serão testadas e como que os resultados serão liberados. E para cada atividade no seu processo, é importante definir quem é responsável por receber as amostras, testar as amostras, executar validação. Tudo isso é muito importante que você tenha definido na sua SOP. E treinamento. Treinamento, nós já falamos nos seminários anteriores que as pessoas que trabalham no laboratório, no processo, necessitam passar por um rigoroso treinamento de higiene, técnicas assépticas. Desse modo, nós reduzimos a possibilidade de contaminação no nosso processo ou resultados falsos quando nós estamos efetuando as análises do nosso produto ou de uma amostra. E os equipamentos? Todos os equipamentos que utilizamos no laboratório é importante que estejam no processo de calibração, verificação,
os equipamentos devem ser validados e também definir qualificações periódicas, de acordo com a sua norma, com a sua política de validação da empresa. Todos os equipamentos devem ter procedimentos operacionais padrões escritos e um logbook para registro de ocorrência. Se o equipamento quebrou, não quebrou, que parte que você trocou, se você fez uma verificação, se necessita uma validação. Todas as vezes que você faz qualquer mudança nesse equipamento, necessita de documentação, necessita de uma validação, de uma análise de risco para determinar qual vai ser a extensão da validação ou verificação. E os materiais ou insumos que você utiliza no seu laboratório, é importante que você tenha um inventário e é importante que esses materiais críticos, como por exemplo, meio de cultura, cepas, materiais estéreis, devem ser recebidos com certificado de análises. Eles devem ser fornecidos por fornecedores qualificados e é recomendado que você efetue uma análise ou que esses insumos críticos sejam testados antes do uso. Tudo isso você tem que ter na sua SOP como parte de boas práticas de laboratório microbiológico ou controle de qualidade. No próximo slide, por favor. Quando nós falamos nas boas práticas de laboratório, uma coisa que nós estamos falando de laboratório microbiológico, nós sabemos que o meio de cultura é o material que vai nos ajudar na determinação da carga microbiana ou na validação de um test method. Então, é muito importante que esses meios de culturas, se eles não forem adquiridos prontos, se eles são preparados no laboratório, é importante que você como parte das boas práticas do laboratório, você tenha um procedimento para fazer a amostragem e submeter ao testes de esterilidade e de promoção de crescimento antes de liberar o produto, esse material para uso. Existem diversas recomendações como que você vai gerenciar os seus fornecedores de produtos críticos. Então, é um processo à parte, gerenciamento de fornecedores, mas quando você trabalha no laboratório de microbiologia, é muito importante que você tenha a lista dos seus insumos ou materiais que são críticos e aqueles que não são críticos. Para aqueles que são críticos, qual vai ser o processo que você vai utilizar em ordem para que você possa determinar a qualidade do produto e liberar o produto para ser utilizado no seu laboratório ou no seu processo de manufatura. No próximo slide, por favor. Apenas para enfatizar a importância da adoção de boas práticas de laboratórios. Simplesmente, as boas práticas de laboratório residem na garantia da confiabilidade dos resultados, a segurança dos profissionais, technicians, microbiologistas, engenheiros que trabalham no local e na prevenção de contaminação cruzada. Porque se você tiver contaminação cruzada, você vai ter resultados falsos e você não consegue liberar o seu produto quando você tem resultados falsos. É a garantia, as boas práticas de laboratório, é a garantia que os seus resultados obtidos nas análises microbiológicas ou na validação microbiológica são precisos e confiáveis e que você possa utilizar esses resultados para a tomada de decisões e liberação do seu produto para o seu consumidor final.
E, novamente, o nosso objetivo final é garantir a segurança do consumidor final. Acredito que esse é o meu último slide, Cristiano. Obrigada. Agora, o próximo é com você. Oi, Alzira, obrigada. Então, agora eu vou falar para vocês um pouquinho dos métodos microbiológicos mais utilizados na indústria. Peguei os principais, como a Alzira falou, nós temos vários outros, como um exemplo de quais são os métodos e mais à frente como é que a gente está hoje no mercado, a questão dos métodos rápidos. Eu vou falar um pouquinho do método de pesquisa de patógenos, de bioburden, de esterilidade, de endotoxina, mas de uma visão geral. As dúvidas, qualquer coisa é só perguntar aí no chat. E assim, para trabalhar cada método, a gente precisaria de um webinar bem maior, específico para cada um, mas vamos lá para uma introdução breve. Na pesquisa de patógenos, eu peguei o exemplo da aeruginosa. A aeruginosa, ela hoje está codificada pela Farmacopeia Brasileira. Vocês devem ter notado que, em relação à americana para a brasileira, eles mudaram um pouco a codificação, mas o método não mudou. A gente tem a parte mesmo de pesquisa, segue a identificação, cultivo e os testes de oxidase para a pseudomonas. O próximo método que eu trouxe só como ilustração para vocês é do Staphylo aureus. Ele tem o mesmo princípio da pseudomonas, a gente utiliza o H-salmanitol na pesquisa para identificação. Ele tem uma precipitação química, então ele gera realmente uma coloração diferente na colônia de estáfilos, tem uma alteração do meio de cultura, tá? No método de bioburden, que é um dos métodos que eu acho até bem mais importantes em todos os processos, não que os de patógeno não sejam, mas que é um que a gente tem que ter bastante cuidado nele pela especificidade dele. O que que acontece? O método de bioburden, ele vai contar o nosso produto inicial, que vai fundamentar todo o nosso trabalho de controle de qualidade, desde um processo de esterilização, para fazer carga inicial, desde o processo de esterilização para o teste final de esterilidade, o contexto de todo o conjunto de ações que a gente precisa para ter de controle de um produto. O método de bioburden, a gente avalia primeiro a eficiência da extração, porque a gente tem que ter certeza que o método que a gente está usando é capaz de recuperar o que está presente naquele produto de forma eficaz. Porque você tem que garantir que o que está ali de contaminação a gente consiga recuperar. É sempre importante fazer a bacteriostase e a fungistase para impactar diretamente o que está inibindo ou não o crescimento, né? Se o próprio produto pode inibir o crescimento direto em relação no meio de cultura que está sendo utilizado, se precisa de alguma etapa de lavagem, alguma etapa de neutralização. Uma seleção de cultura adequada é muito importante você fazer a escolha de um meio rico, de uma temperatura ideal, de um tempo de incubação ideal para o micro-organismo que a gente está pesquisando, que foi o que a Alzira já falou, e a gente vê isso no dia a dia, na prática. Assim, são coisas que algumas vezes parecem simples, mas que impactam diretamente no nosso trabalho, no nosso resultado. Porque um meio de cultura não adequado, você não vai recuperar o que você precisa. Uma temperatura não adequada, você não vai ter o crescimento ali que você precisa, porque aquela temperatura não vai induzir o seu micro-organismo a crescer. E o tempo de incubação, claro, por quê? Porque você precisa ter o tempo correto para o crescimento e possível identificação daquela contaminação. O teste de recuperação, ele é importante justamente para ver essa questão da neutralização do produto, porque você inocula uma quantidade conhecida de micro-organismo e espera que ela seja recuperada no teste, justamente para ver que o produto não está interferindo no crescimento do micro-organismo que está sendo testado ali naquele foco. E claro, né, numa validação, toda vez que a gente faz uma validação, a gente tem que avaliar todos os parâmetros, índices de recuperação, com todas aquelas especificidades que a Alzira colocou, e se for necessário, aplicar sim valores de correção. Bioburden é um teste bem delicado, normalmente ele é aplicado, sim, valores de correção, a gente tem que fazer várias réplicas, dependendo da natureza do produto, dependendo do tipo de pesquisa, do tipo de processo, se é uma indústria de estéreis, se é de não estéreis, tem umas particularidades em cada processo, mesmo o método sendo único. Ao validar um teste, a gente obtém o quê? Resultados confiáveis para tomar decisões informadas em cima do controle do bioburden.
principalmente envolvido aos processos de esterilização, que tem diversos cálculos a serem feitos, definição de bioindicadores a serem utilizados, conforme a nossa contaminação inicial. A validação do bioboard ele é científico, ele é rigoroso e ele é essencial em todos os produtos farmacêuticos e dispositivos médicos. Aí o outro teste que eu trouxe foi o teste de esterilidade. O teste de esterilidade, ele pode ser inoculação direta ou filtração por membrana. A escolha da técnica também é delicada porque você vai avaliar a natureza do produto. Se o produto for possível fazer a filtração por membrana, ela vai ser aplicada nisso no momento da decisão de validação do método. Lembra que quando, como a Alzira bem colocou, quando a gente faz a definição de um método, você tem que avaliar a natureza do produto, ver o que aquilo ali vai impactar, porque se o produto for leitoso, não vai dar para fazer a filtração por membrana. Provavelmente você vai ter que fazer a inoculação direta e fazer a diluição dele. Então, assim, tem que ter mesmo avaliação e conhecimento do seu produto para escolher a técnica. Definir bem os parâmetros de validação, porque tem todos aqueles pré-requisitos, a escolha certa da temperatura, do tempo, do meio de cultura, interpretar bem os resultados, porque os resultados, se eles não forem bem interpretados, você pode perder uma validação inteira. A validação ela tem que ser precisa e reprodutível, por isso que são muitas réplicas. Quem trabalha de validação sabe que são muitas réplicas que a gente tem que fazer e não dá certo e tem que repetir, mas esse é o processo. Tem etapas que elas não podem ser puladas, elas são de extrema importância e precisam ser seguidas. E a interpretação do resultado, ela tem impacto no que você obteve durante a validação. Se os parâmetros que você utilizar não forem corretos, você não vai conseguir interpretar os resultados corretamente. Então, assim, tem que fazer um estudo, tem que fazer uma avaliação bem crítica, tem que se fazer análise de risco e levantar todos os pontos envolvidos para a definição de um bom método para ser validado. Existe a normativa, a regulação própria da Anvisa, que a gente tem as farmacopeias brasileiras e tem as internacionais, né, que a gente pode estar utilizando aqui, de acordo com a natureza do produto, de acordo com o mercado que a gente vai estar fornecendo. A documentação tem que ser registrada, toda a documentação, todos os dados devem ser registrados, inclusive se a gente falhou, a gente tem que registrar, tem que dizer como a gente tratou aquilo dali e repetir quantas vezes forem necessários. A validação, ela tem como objetivo garantir a qualidade e segurança dos produtos. Mas quando a gente fala em garantir a qualidade e segurança dos produtos, a gente não está falando só dos produtos, a gente está falando do nosso consumidor final. Porque, assim, uma vez que um paciente ele já não está muito bem de saúde, ele não recebeu um produto bom, ele não tem outra chance. Então, a gente tem que garantir que o que chega até o nosso consumidor final, que já não está num estado muito bom, tenha que ser de qualidade, que não coloca mais a vida dele em risco, né? Por isso que os órgãos reguladores exigem tanto das empresas, das indústrias, em questão de qualidade, em questão de manutenção dos sistemas, atualização das técnicas, dos métodos. E assim, é um assunto antigo, mas é um assunto novo, porque as mudanças estão aí, tem vários processos inovadores chegando no mercado, mas o que a gente tem de conhecimento, ele se mantém. A gente só aumenta esse conhecimento. A gente contribui com novos processos e aperfeiçoa os processos antigos. Aqui eu trouxe também o teste de endotoxina, é um teste bem conhecido já para quem trabalha com produtos estéreis. Nele a gente trabalha com os controles positivo e negativo, que é muito importante numa validação, porque se você tem um controle positivo que não positivou, ou se você tem um controle negativo que ele positivou, a sua validação está com algum problema, e esses problemas precisam ser resolvidos no desenvolvimento. Se foi manuseio errado, se teve interação de alguma coisa, se às vezes é um reagente específico de um fornecedor, a gente às vezes tem que trocar, porque tem algum princípio ativo de um fornecedor que possa vir impactar. A sensibilidade do teste, quando a gente fala de endotoxina, ele é muito importante, porque a gente faz um cálculo em cima do produto, né? Em cima desse produto, a gente faz a sensibilidade, cálculo em cima da sensibilidade do reagente de LAL. Então, uma vez que você valide com aquela sensibilidade, você precisa continuar utilizando aquela sensibilidade, porque você vai confirmar, você vai fazer uma série de diluições, você vai comparar com um padrão conhecido da endotoxina, que é justamente o objetivo de captar e detectar a endotoxina no produto.
A exatidão e precisão foi que a Alzira já colocou, métodos exatos e precisos, porque a gente precisa entregar um resultado de qualidade. Inibição e potencialização é o que a gente chama de o pulo do gato, né? Porque quando a gente trabalha com amostras de endotoxina, esses testes que inibe ou potencializa a reação é a avaliação da interferência do teste. Então, assim, cada teste tem uma particularidade. A endotoxina, eu digo que além dos controles, a inibição e potencialização é um dos principais testes a serem feitos. Porque você vai ver se o seu produto inibe ou potencializa a reação do gel. Nisso, você vai ver a interferência do teste. A sensibilidade e especificidade em detectar corretamente as mostras verdadeiras positivas e negativas, porque falsos positivos são realmente, para quem trabalha, né, no dia a dia, complicados, porque você precisa ter segurança e confiabilidade nos testes que estão sendo apresentados. E sempre que houver mudanças, mudança na origem do LAL, mudança na formulação, mudança na produção. Tem que ser feita uma análise de risco, para você dizer que não impacte só com a análise de risco. Caso não tenha análise de risco, ou você não consiga comprovar que não houve impacto, a validação precisa ser refeita. O teste geralmente com reagente LAL, ele é válido quando os controles positivos e negativos apresentam resultados satisfatórios, tá? A amostra não pode inibir, né, o teste, nem potencializar, porque senão ela vai dar interferência. Isso é uma das premissas mais importantes dentro do teste de endotoxina. Agora eu vou falar um pouquinho das transferências de validação de métodos validados. Dentro da RDC 301 de 2019, nós temos um item específico da transferência da técnica de métodos, né? Porque sempre se gerou muita dúvida. Eu estou transferindo, o que eu preciso fazer se eu não vou fazer? Então, antes de iniciar uma transferência de um método, você tem que verificar primeiro se ele está conforme com o registro do produto ou um dossiê, se vem de uma planta para outra, se é um método internacional, se é um método de uma farmacopeia. A primeira coisa, assim, serve para esse produto? Essa seria a sua pergunta. Realmente serve? Ele está conforme com o que manda hoje os compêndios, as leis solicitadas? Então, tá bom. A validação original do método, ela deve sempre garantir a conformidade. Então, assim, se saiu alguma legislação depois, ou se tem alguma exigência nova, aquele produto vai ter que ser revalidado, ele não vai poder ser só transferido à validação. Antes de iniciar um processo de transferência, a gente tem que realizar uma avaliação completa. Tem que pegar o dossiê do produto, ver como é que foi validado, se realmente dá para fazer a transferência, se ela se aplica, se está na realidade do novo laboratório, se da nova planta, porque assim, transferência é sem muitas alterações, são alterações leves ou pequenos ajustes. Não tem como a gente transferir o método e fazer um método completamente novo. E tem que estar registrado, tem que estar num protocolo detalhado, se foi feita alguma alteração, se não foi. Então, assim, são pontos importantes que a transferência de método não é só refazer o método e dizer que ele está conforme. No protocolo de transferência, tem alguns parâmetros que a própria RDC ela pede que a gente identifique, que a gente coloque, os ensaios, os métodos pertinentes, os requisitos adicionais, como treinamento, padrões e amostras que serão testadas. É importante padrões aqui, pode ser tanto reagentes, por exemplo, eu não posso validar fazer uma validação de uma endotoxina com um fabricante X e mudar para um fabricante Y. Por quê? Para o reagente de endotoxina especificamente, dependendo do fabricante, a gente vai ter que revalidar. Então, tem que tomar muito cuidado com essa questão dos padrões utilizados no primeiro teste e replicar ele na transferência de método. Condições especiais de transporte e armazenamento, se for o caso. Ver os critérios atuais, que são as atualizações de metodologia. Hoje, as farmacopeias americana sai todo ano, a europeia não tem saído todos os anos, mas assim, a gente tem que estar sempre dando uma olhada, porque agora a velocidade, né, da informação e dos estudos estão gerando novos desafios, porque eu sei o quanto é demorada uma validação. E a cada ano sai uma nova farmacopeia e a gente tem que estar se habituando àquilo ali, se adequando e sempre olhando
porque o nosso cliente final, ele não permite que a gente tenha erros, né? Eu brinco que ele não vai voltar para reclamar se a gente errar. Então, assim, a gente tem que ter isso dentro da gente, que o nosso trabalho ele é minucioso, ele é necessário e ele precisa que ele atenda os parâmetros de qualidade. Não é uma opção, é um dever de todo e qualquer profissional que esteja dentro da indústria. O relatório de transferência ele deve documentar um resultado comparativo com o processo e identificar algum ponto que requira uma necessidade de revalidação. Particularmente, assim, são pequenas mudanças. Se for muita mudança, não é transferência de método, vai ser uma nova validação. Eu vou falar para vocês um pouquinho agora dos métodos rápidos, métodos microbiológicos rápidos. Com essa velocidade de informação, aumento de população, necessidade de produtos no mercado, vem se desenvolvendo dentro das indústrias, até por outras necessidades financeiras, aperfeiçoamentos, melhores sensibilidades, os métodos rápidos, que eles tendem a ter resultados analíticos muito mais confiáveis, porque envolvem alguns processos bem específicos, reduzem o tempo de detecção, melhoram o isolamento, a numeração, caracterização e um fluxo de análise. Além da automação, intervenção durante um processo em tempo real. Assim, os métodos rápidos hoje, eles representam uma evolução em relação aos métodos tradicionais. Mas é importante destacar para vocês que, assim, os métodos rápidos, eles não abandonam os princípios dos métodos tradicionais. Nós ganhamos em alguns pontos, mas mantendo a qualidade que a gente tem que exercer desde o início. Eu fiz aqui um comparativo do ponto de vista técnico com o ponto de vista financeiro, porque qualquer proposta que a gente faça de melhoria, ela tem que ter uma vantagem técnica e tem que ter uma vantagem financeira, até porque no início da implementação normalmente requer um investimento alto em tecnologia, em treinamento, em validações mais específicas. Do ponto de vista técnico, eu elenquei que melhora a qualidade dos testes, aumenta a sensibilidade, são resultados mais rápidos, que, consequentemente, reduzem o tempo de matéria-prima, de produto de estoque acabado, porque quem faz controle de qualidade sabe como é difícil administrar esses prazos, porque qualquer atraso que ocorra numa produção, ela é descontada no tempo final da qualidade. Aí começa, tem que liberar, mas eu preciso de 5 dias, eu preciso de 14 dias. São coisas do dia a dia e com os métodos rápidos a gente tenta minimizar esses impactos e ampliar uma confiabilidade, porque a gente usa software, integridade de dados e toma assim, decisões mais precocemente, porque a sensibilidade dos testes, eles reagem muito mais rápido do que normalmente pelos métodos tradicionais. Do ponto de vista financeiro, a gente tem uma redução do tempo, né, de estoque, então, assim, diminui o tempo e aumenta o retorno financeiro. No caso de uma possível contaminação, você tem recolhimento de produtos muito mais rápidos. Você tem redução de inventário, porque você não precisa ter um estoque tão grande aguardando a liberação do produto e outro maior ainda para atender uma demanda de mercado. A utilização do almoxarifado, a gente reduz estoque de matéria-prima de produto acabado. A oportunidade da eficácia da cadeia de suprimentos, porque a gente consegue fabricar o produto e liberar ele num tempo menor, então você tem uma rotatividade muito melhor da cadeia de suprimentos. Você tem um lead time de liberação dos produtos menores, porque um dos princípios dos testes rápidos é a liberação num tempo menor. Aqui são as principais metodologias disponíveis hoje no mercado. Dentro das metodologias disponíveis, eu elenquei 3, né? As baseadas no método de crescimento, que são métodos eletroquímicos, detecção da produção ou consumo de CO2 e a bioluminescência. Tem os métodos baseados na viabilidade direta, que é a microscopia por fluorescência, a citometria de fluxo e a citometria de fase sólida. E a gente tem os métodos nas análises dos componentes celulares, que são por perfis de ácidos graxos, espectroscopia de infravermelho e a espectroscopia de massa.
Aqui mais à frente, eu vou detalhar para vocês um pouquinho os métodos. Nos métodos baseados no crescimento, o princípio dele é simples, é realmente avaliar o crescimento do micro-organismo, né? Que resulta da quebra de moléculas maiores, relativamente sem carga, e moléculas menores, altamente carregadas. São proteínas, gorduras, e as técnicas buscam isso. Eles são muito utilizados na biocarga, monitoramento ambiental, pode ser usado para teste de esterilidade, porque indica presença ou ausência. As técnicas mais utilizadas são detecção de CO2, elétricos químicos com utilização de substratos, bioluminescência, substratos homogênicos e alguns com meios seletivos para detecção de micro-organismos específicos. Alguns desses métodos rápidos hoje já são utilizados nas redes de assistência a laboratórios e estão sendo readequados às indústrias. Tem alguns equipamentos já com sólido uso em mercado, que a gente está fazendo a transferência dele para a indústria, que antigamente era só utilizado nas análises clínicas. Os métodos baseados em viabilidade, a gente tem diferenciação do que é célula viável e não viável. São métodos direto da viabilidade da célula, então, assim, eles são rápidos e são independentes da proliferação microbiana. Baseiam-se basicamente no uso de corantes, né, dos componentes bioquímicos das células, e em clivagem de enzimática de substratos. Eles podem ser utilizados com micro-organismos específicos, uma vez que utilizam sondas de ácidos nucleicos. A vantagem desses métodos é que ele não é necessário cultivo, porque como ele consegue diferenciar a célula viável e não viável, ele consegue uma alta recuperação. As técnicas desse teste são a microscopia de epifluorescência, citometria de fluxo e citometria de fase sólida. Eles são utilizados tanto para contagem quanto para teste de esterilidade. E tem os métodos baseados no componente celular. Os métodos baseados no componente celular, eles são na detecção através de marcadores, ou então no uso de sondas específicas. Eles englobam métodos que expressam completamente componentes celulares, à medida indireta da presença microbiana. Eles são rápidos, só que eles precisam, algumas vezes, um número elevado de células, dependendo da técnica. As técnicas hoje a gente tem o MALDI-TOF, o FITI, que é a identificação microbiana, detecção de endotoxina, seja de ácido graxo, lembrando sempre que todos os métodos e todas as técnicas escolhidas precisam ser validadas. No princípio dele, ele faz uma amplificação de genes, reconhecidas por fornecer resultados superiores aos métodos tradicionais. As vantagens deles é o resultado, só que eles podem vir a exigir um número de micro-organismos, né, comparado aos outros que não precisam. Detecção e identificação microbiana. Como um exemplo que eu trouxe para vocês, eu trouxe o teste de esterilidade. O teste de esterilidade, a princípio, né, do teste adicional, a gente tem inoculação direta ou a filtração, são normalmente em 2 meios de cultura, a incubação em 2 temperaturas, a leitura e identificação é pela turbidez, e são 14 dias de liberação e fica muito dependente do analista. Já aconteceu situações em laboratório onde um analista não viu a contaminação no 7º, no 8º dia e só foi identificar mais para o final do período de incubação. Isso atrasa uma avaliação, uma pesquisa. Então, assim, a dependência do analista fazer a leitura do teste tradicional, ela gera uma questão delicada, porque você tem que ter um treinamento muito específico e um olhar diferenciado em cima dos profissionais que estão fazendo isso, porque precisam ter esse cuidado para não deixar a liberação, a identificação da contaminação para os últimos dias de teste. Pelos métodos microbiológicos rápidos, a automação é uma das técnicas. Então, como ele está baseado em novas tecnologias, assim, a identificação, a sinalização, ela é muito mais rápida. O objetivo é sempre oferecer melhorias em rapidez, exatidão, precisão, especificidade, sempre com
os pontos da viabilidade microbiana e o crescimento microbiano. Aqui tem algumas tecnologias hoje disponíveis no mercado, com os tempos de liberação. O teste de realidade é um teste que leva em média 14 dias. E essas tecnologias hoje, a gente consegue reduzir elas em liberação de 4 a 5 dias ou até mesmo em horas. Tem o nome dos equipamentos. A maioria desses equipamentos, foi o que eu já comentei, eles já estão difundidos no mercado, eles eram utilizados, a grande maioria, para a parte de análises clínicas, detecção de algumas doenças específicas, e eles estão sendo ajustados e adaptados para a indústria farmacêutica. A escolha ou a definição da tecnologia a ser utilizada, ela tem que ser muito bem avaliada em cima de um estudo. Por quê? Quando você escolhe uma tecnologia ou quando você escolhe um equipamento desse para você fazer a validação, você já tem que ter levantado quais são as suas necessidades e o que o equipamento, o que essa metodologia vai te oferecer. Porque assim, não adianta você querer liberar o produto em 3 horas pelo equipamento de citometria de fase sólida, se de repente o seu produto tem alguma particularidade que ele não vai te atender quando você for protocolar essa validação junto ao Anvisa em 3 horas. Então, assim, não é só avaliar o tempo de liberação, é avaliar a especificidade do seu produto, a especificidade do seu processo, junto com a empresa que fornece o equipamento. Hoje as empresas elas já estão bem melhores, elas têm especialistas, onde você pode entrar em contato, agendar, conversar, pedir para eles apresentarem uma proposta para você, vocês colocarem junto a essa empresa a natureza do produto de vocês, o desejo de vocês, a particularidade do que vocês precisam, qual é a gama de micro-organismos que vocês precisam estar identificando, se for algum específico, se é para um teste de esterilidade, qual é que é a natureza do seu produto, porque se você consegue fazer por filtração ou se você precisa fazer por inoculação, pode ter que mudar o tipo do equipamento. Então, assim, é um trabalho da empresa de conhecer a natureza do seu produto e definir bem o objetivo que você quer chegar e o auxílio técnico da empresa que vai te fornecer assistência, né, do equipamento e o que você está esperando com isso, porque são investimentos altos, são validações bem complexas, são muitas réplicas que são feitas, são muitos estudos que têm que ser apresentados para que você consiga substituir um método compendial, um teste de esterilidade hoje já sólido no mercado, por um método microbiológico rápido. É importante que tenha esse estudo muito bem estruturado. As premissas a serem consideradas são: o método rápido deve ser parâmetros definidos para cada tipo de teste, conforme a tecnologia e o equipamento escolhido. Ele sempre tem que demonstrar a não inferioridade dos métodos microbiológicos em frente ao tradicional. Ele não pode ser inferior. É um dos pré-requisitos para o método rápido ser aprovado junto aos órgãos reguladores, tá? Todas as etapas da validação devem ser documentadas. É muito importante registrar as etapas, detalhar o que você fez, ter a reprodutibilidade, ter resultados sólidos. Não adianta você ter muitas variações nos resultados, porque as variações elas não botam reprodutibilidade. Quando você tem uma determinada validação, em que ela tem uma variação muito grande de recuperação, você não está validando aquele processo. Aquele processo precisa de algum ajuste ainda. E você precisa fazer o registro, inclusive, dos erros, das falhas e de como você tratou. Ao cada ponto, né, que você identificar ali que possa vir a impactar na sua validação final. O desenvolvimento do novo método ele é superior ao tradicional e, uma vez aprovado pelos órgãos reguladores, ele tem que ser adotado em todo o processo de rotina. Você não pode apresentar um método não inferior e superior e, num determinado momento, você voltar ao método tradicional. Uma vez o novo método validado, até por isso que você precisa ter uma parceria muito grande com a empresa que você optar a fazer essa validação, de forma que você não fique desabastecido, de forma que você tenha uma assistência técnica, que você tenha uma manutenção, que você tenha o suporte necessário
para que isso não venha impactar depois que está tudo validado, que está tudo aprovado, o seu processo, a sua rotina de trabalho. A gente encerra por aqui, Rose, eu acho que a gente já pode entrar para as perguntas. Vou encerrar aqui a apresentação. Então, vamos começar as perguntas, né? Tem algumas que eu já respondi durante o webinário e deixei algumas para responder agora para você e para a Alzira, tudo bem? Tá tudo A, bem. a primeira pergunta: para a pesquisa de patógenos, por exemplo, que verifico somente presença ou ausência, o correto é fazer um protocolo de validação para método qualitativo somente, com os parâmetros indicados? Seletividade, limite de detecção e robustez. Alzira? Acredito que eu já enviei a resposta para essa pergunta, Rose. A minha resposta foi: se tiver uma análise técnica, análise de risco, a abordagem escolhida, de acordo com a farmacopeia ou outros compêndios reconhecidos pela Anvisa, para o método qualitativo, seletividade, limite de detecção e robustez são suficientes. Mas para isso é importante que você tenha a documentação e a justificativa técnica para efetuar apenas esses parâmetros. Ok, vamos para a próxima. Como é visto a questão do teste rápido de esterilidade do ponto de vista regulatório? Eu acredito que essa foi respondida também durante o webinário, né, Cris? Você quer complementar algum item? Se vocês quiserem, até complemento um pouco, que eu tenho participado de alguns. É, assim, Rose, de uma maneira geral, hoje isso já está bem melhor. Eu me envolvi num dos primeiros processos de regulamentação do teste rápido. Eu peguei um dos processos pioneiros numa indústria em que eu trabalhei de injetáveis. No começo foi bem difícil a aceitação, mas eu acredito que essa cabeça está mudando, os próprios profissionais da Anvisa também estão aprendendo muito com o desenvolvimento das próprias indústrias, e assim, isso vem melhorando. O detalhe, que foi o que eu comentei, assim, o que eu vejo algumas vezes é que a maior dificuldade, às vezes, da Anvisa aprovar ou não é o estudo estar completo, é ter todas as etapas muito bem registradas e amarradas para que as perguntas que sejam geradas, elas já estejam ali no dossiê para serem, já estejam respondidas no processo. Basicamente, é essa só a complementação que eu iria colocar. Obrigada. Quais os micro-organismos que o teste de bioburden analisa? Você vai responder, Alzira, ou quer que eu responda essa? Por favor, Cristiane pode responder. Então, o teste de BioBuddy, ele vai atender o pré-requisito dos produtos não estéreis da farmacopeia brasileira, que são os micro-organismos padrões que já tem lá, que são os mesmos que a gente faz os controles das cepas. E importante também, no teste do BioBuddy, que você precisa colocar a validação dos micro-organismos in-house. Hoje, uma das grandes falhas que eu vejo, assim, na maioria das indústrias, é a manutenção da biblioteca dos in-house. Por quê? Não adianta só a gente validar e pesquisar o que está na farmacopeia, que são os clássicos, Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, pela natureza do BioBuddy para não estéreis. Você precisa também fazer um estudo da sua empresa, quais são os seus micro-organismos in-house, fazer a seleção dos que são mais persistentes, os que são com a maior frequência, e incluir isso na validação do BioBuddy. Eu vejo que esse é um dos pontos assim que a gente ainda está ainda caminhando, que é um pouco deficiente. Apenas para acrescentar, Cristiane, aqui também nos Estados Unidos não tem nenhum requisito regulatório que você tenha que ter uma biblioteca dos seus micro-organismos in-house. Ah, É, assim, a Anvisa, ela tá muito forte nisso, hum, porque ela exige, a Rose até comentou naquele seminário de Eu validação ia de comentar limpeza, isso. né, Rose? Eu vou deixar você comentar, É, por conta come- dessa necessidade dos in-house para a gente conhecer o que está na nossa planta e trabalhar em cima disso. Eu vou até passar para a Rose, que ela vai falar é, isso com muito mais amplitude é. do que eu. Assim, a partir do momento, né, que nós tivemos a
esse alinhamento, né? Hoje a IN35, ela está junto com o anexo 1. O anexo 1 do Pix, ele vem com essa premissa de que você precisa ter a sua biblioteca para que você defina até a questão não somente da avaliação dos micro-organismos numa validação da microbiologia, mas primeiro para conhecer, para você determinar tipo de validação, tipo de esterilização, qual a melhor metodologia para a eliminação desse tipo de micro-organismo. Então, hoje, aqui no Brasil, né, até para a gente complementar, a IN35, né, ela já está harmonizada com o anexo 1 do PIX e ele vem pedindo. Nós vamos ter agora, né, a revisão da IN35, estamos, né, já iniciando um novo processo com a IN35 aqui no Brasil e alguns itens serão atualizados. Porém, mesmo assim, hoje a gente tem que olhar para o PIX para entender, mas o nosso baseline de microbiota da nossa biblioteca in-house, ele deve, hoje já é uma premissa, uma cobrança, né, que o nosso regulador, ele tem feito nas auditorias, e já é algo que a gente tem que ter um olhar para isso, para ter esse estudo, né, de baseline com toda a nossa biblioteca de microbiota in-house, tá bom? É. Eu fico feliz que o Brasil está adiantado, porque, como você sabe, aqui nos Estados Unidos, nós focamos mais no FDA, ISO e farmacopeia americana. Então, o requisito para a biblioteca não é clara ainda. Hum. Há um tempo atrás, eu escrevi um artigo, está no meu LinkedIn, sobre a importância da biblioteca, como você deve avaliar os micro-organismos predominantes que você tem em house e como utilizar esses micro-organismos como parte da sua validação, qualquer validação microbiológica no seu processo. Fico muito feliz de saber que a Anvisa está à frente de outros países, porque realmente é muito importante, é um dado muito importante para que você possa controlar a contaminação microbiológica no seu processo e produtos. Sim, muito bom. Também concordo, Alzira. Vamos para a próxima. Durante a validação e adequação de um método quantitativo, por exemplo, realizado em medicamento, para a realização da etapa da amostra sem contaminantes, eu incubo bactérias de 3 a 5 dias e fungos 5 a 7. Para a realização da etapa na presença dos micro-organismos, é ideal trabalhar com a data mínima de incubação, até 3 dias para bactérias e 5 dias para fungos, é uma pergunta da Júlia Nicioli. Cristiane, eu gostaria de responder. Posso responder sim, Alzira. Então, durante a validação, o correto é você fazer o período completo e quando você for analisar seus dados, você até consegue, para a rotina, reduzir o prazo se você conseguir resultados sólidos. Mas, assim, o método farmacopeico, ele já define a regra. Qualquer coisa que saia da regra, a gente tem que fazer uma justificativa técnica e tem que ter dados para comprovar isso. Então, assim, para a validação, você tem que usar o período completo e com os resultados da validação, você fazer uma análise e avaliar como é que foram os seus resultados para definir o tempo mesmo para análise de rotina. Não sei se a Alzira quer completar alguma coisa. Você respondeu corretamente. Obrigada. Nada. Próximo, Isadora Gregarek. Espero ter falado certo, viu, Isadora? Teste de adequabilidade de endotoxina. Quando o meu método é cromogênico por espectrofotrômetro, eu preciso fazer uma validação de método? Então, Alzira, posso responder essa? Por favor. Então, o método cromogênico, ele é um método compendial. Ele já está descrito na nossa farmacopeia. Mas tanto o homogênico como o método de quantificação de endotoxinas pela outra técnica, você precisa avaliar o impacto do produto no seu ensaio. Então, você vai precisar fazer uma validação ou uma... Ai, Alzira, me faltou a palavra agora, quando a gente não faz a Verificação. verificação, me faltou a palavra. Você precisa Uhum. fazer uma verificação que o seu produto ele não vai ter nenhuma interferência com o método,
qual vai ser a diluição desejada, porque todos esses parâmetros, a técnica ela já está definida. Mas o impacto do seu produto, a interferência do seu produto na técnica, você vai ter que fazer uma verificação para garantir que aquele resultado final ali é confiável. Correto. Ok, obrigada. Quando os testes de adequabilidade pedem interferências, 3 lotes, 3 analistas ou 3 dias, né, posso seguir com qualquer um desses interferentes ou com todos? Então, a opção de fazer todos ou selecionar um ou outro vai depender da análise de risco da fundamentação que você vai estar colocando na sua validação. Foi aquilo que a gente falou desde o início. Existem etapas que são obrigatórias e uma vez que a gente não cumpra todas elas, a gente tem que ter justificativa técnica. Uhum. E como eu coloquei no outro ponto, assim, o ideal é você fazer a validação completa e na análise de dados você trabalhar esses dados de forma que você consolide as informações e respalde a sua validação. Não adianta hoje você fazer com uma só das condições e na rotina você vê que as outras condições estão impactando no seu resultado. Tem interferentes, né, Cris? São Porque as outras interferentes, condições também justamente. elas interferem Interfere. no momento da sua validação. E isso, assim, eu falo que para validação, independente de ser uma de microbiologia ou demais, todo esse contexto na avaliação de risco, ele deve ser considerado para que você tenha uma boa validação, uma robustez nela e segurança, qualidade, que ela venha a ser reprodutível para o seu dia a dia, que depois você não tenha uma variável aí, uma descoberta inusitada por conta de uma variável que de repente ela não foi avaliada. Yeah. E essa análise de risco mencionada pela Cristiane, é importante que também faça parte da sua SOP, a validação de test map. Quando você cria a sua SOP, você vai definir como que você vai executar suas validações de modo que seja consistente. Se na SOP está definido 3 lotes, 3 analistas, 3 dias, é o que você tem que executar no seu protocolo de validação. Caso você não executar 3 analistas, 3 dias, tem que ter análise de risco documentada. Por que que não foi executada todos os fatores? Sim. Obrigada, meninas. Algum dos métodos rápidos já está em algum compêndio oficial? Então, dentro dos compêndios oficiais, a gente tem a definição de quais são as técnicas e as premissas principais. Quando a gente escolhe fazer uma validação, a gente vai fazer a validação por uma técnica ou por um equipamento que hoje esteja no mercado. Então, assim, o que existe é o princípio, o fundamento da validação nos compêndios. Isso sim, isso nós já temos lá descrito que são as técnicas, qual o objetivo das técnicas, para que elas se aplicam. Mas o desenvolvimento da validação dos métodos rápidos, ele vai ser um processo novo, porque você vai pegar um equipamento específico e vai desenvolver com o produto que você precisa. Então, vai ter que ser uma validação completa. Obrigada, Cris. Nós temos agora 20 minutos, né? Ainda temos o encerramento, e nós temos 20 perguntas. Caso, durante o webinar, nós não dê tempo de responder, porque a gente tem que parar às 19h50, nós depois respondemos por e-mail, tudo bem? Nós deixamos as Uhum. perguntas lá, as respostas, para que ninguém fique sem as respostas. Próxima, Viviane. No método de difusão em agar para antibiótico, no parâmetro de linearidade, tem que fazer só do padrão ou também tem que fazer da amostra? Então, voltamos ao nosso processo de validação. Não tem como eu te responder que você vai fazer só do padrão e não fazer da amostra, porque depende de como você validou e como você fundamentou isso. Assim, a meu ver, tecnicamente falando, deveria fazer dos dois. Mas caso você tenha feito uma análise de risco, o seu processo, a sua validação tenha apresentado resultados perfeitos e você tenha justificado lá que na análise de rotina você só vai fazer do padrão, ele é justificável. Mas caso não tenha isso muito bem claro, você vai ter que fazer dos dois.
Obrigada, Cris. A próxima pergunta, ela é da Gabriela de Carvalho. Para os métodos rápidos, a validação deve ser completa por serem métodos novos, não compediais? Esse a gente já até já respondeu na outra pergunta, sim, ela tem que Então, ser tá uma bom. validação completa e tem até alguns itens específicos, porque a Anvisa tem algumas portarias específicas para métodos rápidos, que ela tem que ser avaliada e outros parâmetros incluídos. É. Aqui, por exemplo, ah, nós tivemos alguns seminários sobre testes rápidos, métodos rápidos. Tem algumas empresas, como por exemplo Sterigenic, a Nelson Lab, eles que eles estão fornecendo equipamento para ser utilizado no teste rápido, eles já executam toda a validação. E quando transfere para seu site, você pode fazer apenas uma verificação. Mas você tem que trabalhar com o seu fornecedor, o fabricante do equipamento, de modo que você tenha a completa validação. Ok. Tatiana Campos pergunta: como é a validação do MMR aplicado ao teste de esterilidade na indústria? Qual o N necessário para realizar, o número necessário para realizar a comparatibilidade entre o MMR e o tradicional? Quantos patógenos são avaliados? Então, para uma validação do método de esterilidade, a gente já tem uma regra conhecida que tem que ser feito um cálculo em cima do número de amostras e natureza do seu produto. Porque no teste de esterilidade você tem a tabela de amostras para serem feitos o teste. Aí depende de onde o seu produto se encaixa, em qual tipo do seu produto se encaixa para fazer o cálculo. Assim, de uma maneira geral, não tem um número específico. Você vai fazer um estudo, como a Alzira colocou bem, junto com a empresa, porque você pode, no método rápido, você tem uma necessidade muito maior de amostras, dependendo do volume da inoculação, dependendo da natureza do seu produto, para poder testar. Os patógenos vão ser os mesmos que são testados no teste de esterilidade, incluindo os in-house. Os patógenos a gente vai seguir o padrão da farmacopeia. Todos os de teste de esterilidade mais o in-house. Mas os números de amostras, aí tem um cálculo muito específico dependendo da natureza, do volume do seu produto que precisa ser feito. Mas são muitas amostras. E também, Cristiano, depende da classificação do seu produto, Sim. para você definir a quantidade de amostras. Obrigada, meninas. Na farmacopeia tem o item de contagem microbiológica e patógenos. Eu preciso validar só o método ou preciso validar o método em cada produto que vou utilizar? Então, como ele é um método farmacopeico, ele é uma verificação e vai ser preciso fazer a verificação para cada produto, porque não tem como, por um produto só, você conseguir fazer uma diluição correta, uma neutralização correta. Então, é preciso fazer para cada produto. Ok. Apenas Marcos, um oi? comentário. No caso de esterilização, você pode definir qual que é o produto representativo por família. E esterilização, a ISO, ah, oferece essa oportunidade. Você define qual o produto mais crítico que você tem numa família e você testa aquele produto. Obrigada, meninas. Marcos Vinícius Nogueira Figueroa, para a pesquisa S. aureus, um meio agar, salmanitol. Se o meio mudar de cor, isso é indicativo que ele de fato é o S. aureus? Ele é presuntivo que ele é o S. aureus. A gente sempre indica que dê continuidade na identificação bioquímica do micro-organismo, porque a alteração do meio é por uma variação de pH. Se de repente teve alguma variação, algum impacto ali que pode ter ou contaminado o meio na incubação e ter induzido essa variação, você não vai conseguir ter certeza que ele é Staphylo aureus sem a identificação bioquímica. Ah, ok. Obrigada. É, Pedro Afonso Pino Ren, ele fala: obrigado pela apresentação. Considerando um airlock de descontaminação por VHP, quais bioindicadores ou métodos de validação vocês recomendam?
Então, a própria farmacopeia, ela já indica o grupo de bioindicadores para cada processo e a natureza do produto. Não tem como a gente recomendar o bioindicador que vai ser utilizado, nem nenhum fabricante, porque vai variar o micro-organismo, vai variar a apresentação dele, se é seco, se é úmido, vai variar o tipo de produto que você tem, de que forma que você vai fazer essa inoculação do micro-organismo. Aí tem que fazer um estudo dentro da farmacopeia, pela natureza do seu produto, qual que é o aplicado, porque a própria farmacopeia tem uma tabela lá dos indicadores e o uso de cada um. Não sei, Sim. Rose, se assim você quer completar com É, mais alguma coisa, porque essa parte de indicadores, é assim, eu costumo dizer que assim, não tem uma receita de bolo. A gente tem um indicativo de e que vai ser adaptado e ajustado a cada processo. nós temos um indicador que é muito utilizado para VHP, que é eu tô com a cabeça hoje, esqueci o direito, mas eu vou tentar que você corrija o nome do indicador, que o micro-organismo utilizado, ele é o Estereotermófilos. termófilos, isso É, o mesmo. estereotermófilos, mas até o estereotermófilos, ele tem diversas apresentações. Ele pode estar Sim, no indicador do frasco líquido, ele vem como reação química, é, ele tem na fita, ele ele tem tem aquela naquele que a gente plaquinha de usa metal. naquela plaquinha Normalmente, de o para metal. VHP é a plaquinha de metal, né? O comum utilizado por conta. Porque, assim, como é uma vaporização, né? A pergunta do Airlock, por ser uma vaporização, ou, por exemplo, em isoladores, também é utilizado esse, que é a plaquinha de metal, por conta da permeabilidade, que ela tem uma barreira de permeabilidade, e só o vapor que vai chegar na letalidade de 13ª desse micro-organismo. Então, esse é o comum utilizado, um dos, mas não somente. Então, tem outros, né? Por exemplo, tem indicador químico, tem os biológicos, mas esse Uhum, é o mais comum para VHP, tá? Para VHP, esse é o recomendado. Os demais, eles, por exemplo, quando você tem um contato direto em indicadores, dependendo do formato que é esse indicador que tem o micro-organismo, ele tem uma letalidade muito rápida. Já no VHP precisa ter uma barreira maior, porque senão o contato vai ser muito rápido e você vai ter uma validação ineficaz, né? Porque quando você estiver com seu material esterilizando, você pode não ter, o resultado que você teve na sua validação, que foi positiva, e aí durante o processo você faz uma validação com um tempo inadequado, em um formato inadequado. Próximo, Júlia perguntou: Gostaria de saber quais caminhos ou estratégias vocês indicam para adquirir mais conhecimento na elaboração de documentações voltadas à validação. Existe alguma literatura, curso ou prática que vocês recomendam? Essa eu posso responder se vocês quiserem. pode responder. Hoje nós temos as normas, né? Nós temos algumas normas, tanto nacionais quanto internacionais. O ICH, ele é onde você tem as referências dos conceitos e critérios e toda a aplicabilidade de validações, mas também tem muitos cursos no mercado, tá? A SBCC traz, a minha consultoria traz, outras consultorias também trazem, né? Então, assim, acompanhe. Eu publico muito, vou ser bem sincero, publico muito. E, assim, eu sigo, por exemplo, o anexo 1 do Pix, né? Até na minha página tem lá o link para você acessar, porque lá também tem as regras, as normas da Anvisa, né? Eu acho que não só eu, mas acho que as pessoas assim que estão no mercado, nesse mercado mais com uma visão mais técnica, sempre está publicando alguma coisa. Então, seguir o PIX, seguir a Anvisa, seguir ICH, né? FDA, entre esses órgãos, eles trazem as documentações e toda a documentação e atualização que está acontecendo. Então, assim, procurar, né, dentro do site o que busca, né? Na verdade, o que você está buscando de material, porque todas as regulamentações, né, europeia, americana, né, latina, ela tem lá nos seus aplicativos, dentro do seu site, todas as normas que elas são. Os cursos, eles têm a função, eu acredito, eu vejo, a minha visão de falar como é a prática, né? Porque eu falo que ler norma não é entender norma,
né? Viver a norma é entender a norma. E eu falo isso porque eu vivi muito as normas, né? Então, a minha posição hoje no apoio, muitas vezes, de alguma norma, é baseado na vivência e no entendimento dessa norma. Mas temos vários canais onde a gente pode explorar. Gente, eu quero só fazer uma correção. Para as perguntas que não foram respondidas, nós temos o e-mail da SBCC para serem enviados as perguntas adicionais, tá bom? Eu respondi que nós enviaríamos as respostas, mas o e-mail ele é o sbcc@sbcc.com.br. E também a Alessandra ela colocou lá no chat, né, o link desse e-mail para que todos que não foram respondidos eles venham se ter a resposta aí da conclusão das perguntas, das dúvidas. Até quem de repente deixou de responder, de perguntar, pode nos perguntar por via desse e-mail. É um e-mail que nós da diretoria, né, e algumas pessoas, elas participam e fazem e respondem para vocês, tá bom? Meninas, Cristiane, Alzira, muito obrigada. Excelente palestra, excelente tema, muito interessante, né? Obrigada a todos que participaram. Eu vou passar para a Alessandra agora, para ela fazer o nosso encerramento, mas quero agradecer que nossos webinários eles têm tido muita audiência, vamos dizer assim, né? E vão acompanhando nossa página, os materiais ficam disponíveis lá. Até algumas pessoas perguntaram. Os nossos materiais, eles ficam disponíveis, tá bom? Os vídeos, algumas palestras sim, alguns arquivos não, mas os vídeos, eles ficam disponíveis depois, até uns 10 dias posterior ao webinário. E quero agradecer a todos que participaram. Muito obrigada, meninas, foi excelente conteúdo. Isso mesmo. Parabéns, meninas. Excelente webinar. Como a Rose já informou, daqui uns 10, uma semana, acredito que a semana que vem a gente está tentando acelerar aí esse processo. Acredito que a semana que vem já vai estar disponível no site da SBCC, disponível aí para vocês conferir esse conteúdo. As perguntas que ficaram sem aí respostas, mandem lá para a gente no e-mail sbcc@sbcc.com.br, que a gente vai ter prazer em respondê-los. E acompanhe aí as redes sociais, o site, muita novidade. Acompanhe a agenda, que a gente tem bastante novidade aí para vocês, tá bom? Obrigada, gente. Prazer acompanhá-los até aqui. E até o próximo mês, que a gente tem bastante novidade também. Um Muito abraço, obrigada. gente. Tchau, Boa gente. noite. Obrigada. Tchau, boa Boa noite. noite. Tchau.